Olá, turminha! Vamos começar agora a nossa segunda aula de português, o nosso quarto material. Deixei na aula passada para vocês a atividade sobre um texto teatral, certo? Que tinha os seguintes personagens. Era o pai, a mãe da ratinha, a ratinha, tinham todos esses personagens. Pedia para que vocês lessem o texto e em seguida, na página 10, vocês começassem a responder. Então, vamos lá, certo? Página 10. Para entender o texto, marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Primeira, há um narrador que conta a história? Falso. Nós sabemos que em textos com estilo de peça teatral, não tem um narrador, é falso. Segundo, o texto é apenas um trecho de uma história maior? Verdadeiro. Nós sabemos que é apenas uma parte de uma história bem maior. O texto é formado apenas pelas falas dos personagens? Falso. Vocês viram que tem a questão do movimento, de tudo, fala sobre o cenário. E a última, é possível saber onde se passa a história? É verdadeiro, claro que sim, porque nós temos lá no começo que diz o cenário, que mostra o cenário, que é na floresta. Você acha que esse texto está destinado a que tipo de público? Aí ela é a resposta pessoal, mas eu acredito que você tenha colocado que ele é destinado ao público infantil, certo? Ele é destinado ao público infantil. Eu vou colocar aqui só o público e você deve ter colocado, Como que você chegou a essa conclusão? Aí você pode colocar que é devido à linguagem, que está contando uma história, com palavras simples. Na questão 3 diz o seguinte: o texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representado a um público. Se ele fosse apenas lido, como fizemos, é possível entender seus sentidos e desfrutar de seu conteúdo? É possível entender? O que vocês acharam? Eu colocaria que sim, que é possível entender, mesmo que nós não estejamos de fato num teatro. Tem a segunda pergunta: por quê? Por que é possível conseguir, mesmo só lendo, sem assistir, compreender? Porque nós podemos compreender o acontecimento da história e imaginar as ações dos personagens. Então, vamos lá. Porque conseguimos entender os acontecimentos e imaginar as ações dos personagens. Aqui vem a nossa imaginação, certo? Nós conseguimos entender os acontecimentos e imaginar as ações dos personagens. Personagens. Vamos lá. 4. A primeira cena inicia com uma conversa entre o ratinho e a ratinha e os pais dela. Qual era o assunto, provavelmente, dessa conversa? Era os perigos da floresta? Era o casamento do ratinho e da ratinha? Ou era o trabalho de um médico? Aí você deve ter marcado aqui: casamento entre o ratinho e a ratinha. Porque o pai demonstra descontentamento com o namoro da ratinha, Então, o que ele acha do ratinho? Ele acha o ratinho fraco, incapaz de defender sua família, certo? Vamos lá. Ele acha o ratinho fraco, incapaz de defender sua família. Agora vamos
A próxima, 6. Que características são atribuídos ao ratinho e à ratinha no texto? A. O ratinho, quais são as características? Diz que ele é fraco. Que mais? Pele e osso. Então, tudo isso aqui vocês encontram no livro. Pele e osso, magricelinha e o que mais? E apaixonado. Então, essas são as características dadas ao ratinho no texto. E a ratinha, quais são as características dadas a ela? Amada e bonita. Ok? Próxima. Releia esse trecho. Não tem mais nem meio mas. Meu amigo e passe bem. Caminha em largas passadas e todo cheio de si para dar um dos extremos do palco. Para ao ver que nem a esposa nem a filha o seguem, vocês vão ficar aí? Circule a identificação do personagem. Aqui você deve ter circulado pai. Lembra que aqui é quem vai falar, então você circulou pai. B. Pinte a parte que indica o comportamento do personagem. Então você vai pintar daqui, ó. Caminha até o seguem, certo? Não vocês, ó, até aqui, você deve ter pintado. Caminha em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco. Para, ao ver, que nem a esposa nem a filha o seguem. Você deve ter pintado. C. Grife as falas do personagem. Então, você o que é grifar? Passar um traço embaixo. Você vai passar aqui, ó. Grifar. Ok? Pronto. Então, aqui você grifou as falas do personagem. Nós fomos até a página 11. Agora, a partir da 12, você vai dar continuidade ao assunto, ao estudo do texto. De 12 até a 14. Continua, certo? E o que eu quero chamar a atenção aqui é para essa observação. O texto dramático, chamado também de texto teatral. Inclusive é o que vocês vão estudar na produção de texto. Eu juntei produção de texto com o português. Então, esse assunto aqui vocês vão ver na videoaula lá de produção. Que ele é criado para ser encenado. Ele tem algumas características importantes, como as indicações do que deve acontecer ou de como os autores devem agir no palco. Essas indicações são chamadas de rubricas. No texto teatral, as falas dos personagens aparecem de forma direta. Ou seja, exatamente como devem ser faladas pelos atores, sem interferência de um narrador. Daí na 13 tem atividade, né? Vai para até a página 14, certo? Então, vocês vão aguardar aqui um pouquinho, enquanto eu vou abrir a ficha de atividade. Obrigado por terem aguardado. Então, aqui nós temos a página 3 e 4, que tinha um trecho da peça Pluft, o Fantasminha de Maria Clara, certo? Então, vamos lá. Item A. Em um texto dramático, além das falas dos personagens, há outros elementos fundamentais para a encenação da peça. Quais são esses elementos, né? Nós temos as rubricas, certo? Então, você deve lembrar que são as rubricas, né? Que nas rubricas estão contidas a descrição do cenário, a posição dos personagens, dos objetos e a expressão, certo? Então, as rubricas, elas são muito importantes. Próximo.
Quais são as marcas usadas para que os leitores percebam tais elementos no texto? Então, as letras são diferentes. Geralmente elas são letra de bastão. As letras são diferentes. Elas são em bastão e elas são em negrito, certo? Ou ela pode vir entre parênteses, certo? Então vamos colocar aqui, acrescentar também. Podem vir entre parênteses. Se quando é digitado, pode ser em itálico, certo? Quem são os personagens que interagem nessa peça? Pluft e sua mãe. Pluft, deixa eu trocar aqui o pincel para ver se o outro está melhor. Vejamos se algum pincel que eu tenho aqui está bom. Pluft e sua misericórdia. Pluft e sua mãe. Qual é o grande conflito de Pluft? Ele acredita que gente existe, mas tem medo de gente. Ele acredita que gente existe, mas tem medo de gente. Aí o pincel tá bem fraquinho, mas dá, mais ou menos. Ele acredita que gente existe, mas tem medo de gente, certo? Vamos à quinta questão. Por que o conflito do personagem se torna algo engraçado? Porque geralmente as pessoas têm medo de fantasma e não o contrário. O fantasma tem medo de pessoas, né? A página 5, as páginas 5 a 8 é o que você vai fazer a atividade hoje. Ó. 5, 6, a 7, ó, todas ainda voltadas para o mesmo assunto, né? De texto teatral, certo? Da 5 até a 8, ok? Então, leiam tudo com bastante atenção. Aqui, ó, temos a continuação da cena do espetáculo Pluft, o Fantasminha. Então, você vai ler a continuação. Observem, ó, que entre parênteses, né, está, ó, sempre remexendo, descobre um espartilho de mulher. Então, aqui é a ação que o personagem tem que ter, certo? Aí diz, ó, e isto, mamãe, aparecendo, né? Que é isso? Então, quando você começa a ler, você começa a compreender, você começa a imaginar. Então, seria fácil se fosse aqui para você representar, fazer uma peça de teatro dentro da sala ou na sua casa, porque tudo está indicado. Como que deve fazer, quais são as ações, como se deve se comportar, se apresenta medo, se apresenta alegria ou se está zangado. Então, o texto teatral, ele tem essa possibilidade, certo? De levar quem está lendo ou quem está assistindo a imaginar, a ser capaz de se sentir propriamente dentro daquela história que está ali sendo lida ou apresentada, certo? Então, eu espero, né, tanto português quanto produção, nós estamos trabalhando esse assunto. Eu espero que vocês estejam, de fato,
gostando, aprendendo, porque nós conhecemos uma história no livro de português, estamos conhecendo outra parte de uma história na produção, nas fichas de atividade, perdão, e na produção também eu trouxe a atividade que está relacionada a isso aqui. É um outro contexto, né, um outro cenário, se passa em outro lugar, mas contempla o mesmo assunto. Então, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer 3 histórias. É a do Pluft, a da Ratinha, e lá em produção, como vocês, quem ainda não assistiu a aula de produção, vai também ter um fantasma, só que esse fantasma, ele vai estar dentro de uma residência, tá bom? Então, assim, gente, prestem muito atenção quando vocês forem realizar essas atividades, ó. Vejam como que está escrito, inicia com letra maiúscula, para chamar a atenção quando você for escrever, como aqui você não está fazendo digitado, você pode usar um lápis de cor amarelo, isso para a produção, né, lá no caderno que a tia Giovana está explicando. Então, é muito bacana conhecer novas histórias e conhecer novos gêneros, certo? Então, eu espero que vocês estejam, de fato, gostando de conhecer a história de Pluft, certo? Estejam também conhecendo os elementos, né, que são por exemplo, aqui nesse caso, quando está aqui mãe em letra de bastão em negrito, quer dizer que é quem vai falar. E tem que ter, ó, o travessão. Você pode encontrar com travessão ou você pode encontrar com os 2 pontos. A tia Giovana está explicando novamente porque vocês irão se utilizar desse assunto, certo? Então, leiam, como a tia já disse, aproveitem o momento para vocês conseguirem revisar, explicar, certo? Rever os assuntos, tá bom? Então, aqui, nós vamos chegando ao final da nossa aula, certo? Vou deixar aqui essa imagem para vocês do nosso texto e eu vou conversar um pouquinho com vocês, só chamar a atenção de vocês para alguns assuntos, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse finalzinho da nossa aula? Para a questão da forma de escrever, certo? Que você vai ler, você precisa estar atento, ó. Quando diz aqui cenário, então, se eu vou falar de uma peça que acontece, no caso aqui, se fosse em uma floresta, eu tenho que ter cuidado, né, e imaginar, e quando eu for escrever, uma história que se passe num cenário que realmente aquela história ali aconteça daquela forma. Eu não posso, como eu sempre cito o exemplo, se uma história ela passa com animais na floresta, no meu cenário não vai poder ter algo que esteja relacionado à cidade. Não vai poder ter uma praça, não vai poder ter um prédio, não vai poder... Por quê? Porque de acordo com o local onde essa história se passa, é que o cenário ele é montado. Então, são várias características, certo? Chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Próxima aula a gente faz a correção e continua trabalhando esse assunto. Até lá, então.